Oi, oi, amores! Nessa aula, nós vamos ver frações próprias, impróprias e número misto. Vamos começar com as frações próprias. Fração própria é aquela em que o numerador é menor que o denominador. Veja só, olha, aqui nós temos o numerador e aqui o denominador. Tá vendo? 3 é menor que 5. Então, o numerador menor e o denominador maior. Agora, geometricamente, graficamente, como é que a gente pensa nisso? A gente pensa o seguinte, eu vou desenhar aqui 5 partes, nessa fração 3/5. Vou desenhar 5 Nossa, mas desenhar aqui fração, meu Deus, de fazer certinho. Por quê? Porque, na verdade, fração a gente tem que dividir exatamente em partes iguais, né? E aí, se a gente não desenha em partes iguais, na verdade, a gente não está usando uma fração, né? A gente está fazendo qualquer outra coisa, mas nada que seja uma fração. Então, fração a gente tem que dividir em partes iguais, tá? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho 3, 4 partes, 5 partes agora, e aí eu vou pintar 3. 1, 2, 3. Aí, observa, eu consigo dividir em 5 partes, porque o denominador representa a parte dividida, né? Enquanto as partes eu vou dividir o todo. E o numerador representa a parte que eu vou tomar, a parte que eu vou pintar. Então, eu consigo fazer isso. Eu consigo dividir em 5 partes e pintar 3, sem ter que complementar, sem ter que fazer partes extras. Quando isso acontece, é porque eu tenho, sim, uma fração própria, tá bom? Então, ficou claro? Fração própria. O numerador é menor que o denominador e eu consigo fazer a divisão das partes do meu denominador e pintar as partes do numerador sem precisar completar. Mas como assim, Bárbara, precisar completar? Você vai ver isso lá nas frações impróprias, tá bom? Agora, nós vamos falar das frações impróprias. Observa bem, olha, o numerador é maior que o denominador, percebeu? Aí você vai falar assim, agora eu entendi. Nas frações próprias, o numerador é menor que o denominador. E na imprópria é o contrário. O numerador é maior que o denominador. É isso aí. Agora, como é que a gente representa isso graficamente? Por que eu falei para vocês de completar? Porque a gente vai ter que fazer o seguinte. Observa, eu tenho 3 meios. Então, eu vou representar 3 meios. Como é que eu faço para representar 3 meios? Eu tenho que dividir em 2 partes. Por que 2 partes? Porque o denominador indica em quantas partes eu devo dividir a minha figura, certo? Então, eu não posso mudar essa regra. O denominador é 2, então eu tenho que dividir em 2 pedaços. Só que a parte de cima, que é o numerador, indica quantas eu tenho que tomar, quantas eu tenho que pintar. E eu tenho que pintar 3. E agora? Bom, eu tenho 2 partes divididas e tenho que pintar 3. Então, eu vou pintar 1, vou pintar 2 e vai ficar faltando. Não, não vai faltar. A gente vai lá, divide novamente para completar. Eu faço mais um pedacinho. Gente, esse aqui ficou muito maiorzinho, né? Deixa eu tentar apagar aqui para não fazer lambancinha, né? A gente procura fazer ficar igual. Não fica não, mas tudo bem. E aí a gente vai pintar a outra parte, olha. Vou pintar 3 pedacinhos. Então, pintei 1, 2, 3 pedacinhos, ok? Então, eu dividi em 2 partes e pintei 3. Precisei completar, não precisei completar? É isso que eu estava falando. Na fração própria, não precisa completar.
você vai lá, divide em 6 partes, pinta 4. Tranquilo, você divide em 6, pinta 4, não precisa completar nada. Na fração imprópria, não. Na fração imprópria, você sempre tem que completar. Você precisa pegar a quantidade do denominador e dividir nas partes que ele mandou e pintar aquelas que o numerador está definindo, certo? Agora, vou precisar completar porque o numerador é sempre maior que o denominador, então eu preciso pintar mais partes do que eu tenho lá divididas, certo? Por isso que a gente precisa completar. Deu para entender? Molezinha, né? Então vamos lá. Observa, por exemplo, esse desenho, olha que gracinha. A gente quer representar a fração 9/6. Como é que eu represento 9/6? 9/6 é uma fração imprópria. Se ela é imprópria, eu vou fazer desenhos para completar. Então, primeiro de tudo, eu penso em quantas partes eu tenho que dividir. Vou dividir em 6. Tá aqui, ó. Dividir em 6 partes. Só que eu tenho que pintar quantas? Eu tenho que pintar 9. Então, eu venho aqui e pinto 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas não deu, não foi suficiente. Divido em 6 partes de novo e pinto o que faltou. Já pintei 6, 7, 8, 9. Pintei as 9 e ainda sobraram 3 pedacinhos ali. Então, eu fiz a fração 9/6. Cuidado! Na hora de ler essa fração, a gente tem que ler 9, que é da parte toda que foi pintada, no total. Pega tudo que foi pintado no primeiro desenho, tudo que foi pintado no segundo desenho e conta. Ah, foram 9 partes. Então, eu vou escrever 9 no numerador. No denominador, eu não tenho que contar tudo. Ah, eu tenho 6 pedaços divididos de um lado, 6 do outro, vai dar 12. Nananina, não. No denominador, eu tenho que olhar em quantas partes a figura foi dividida. Ela foi dividida em 6 partes. Se ela foi dividida em 6 partes, o denominador é 6. Não importa quantos desenhos eu fiz divididos em 6 partes. Se eu fiz 1, se eu fiz 2, 3, 4, 5, não importa. O denominador tem que ser o 6, que é em quantas partes eu dividi cada uma das figuras. Ok? Vamos treinar um pouquinho. Ó, aqui, para começar, eu olho logo para ver em quantas partes cada figura foi dividida. Ela foi dividida em 1, 2, 3, 4 partes. Então, o meu denominador é 4. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 quartos. Deu para entender? Eu observo em quantas partes foi dividida cada uma das figuras, mas não vou juntar essas partes divididas. E depois eu olho quantas partes foram pintadas. Aí sim eu tenho que olhar nas figuras todas e unir tudo que foi pintado, tá bom? Agora a gente observa essa daqui. Quantas partes foram divididas? 1, 2, 3, 4. Por isso a gente coloca denominador 4. Agora, em quantas partes a figura foi pintada? Aí eu tenho que juntar tudo. Foram pintados quantos pedaços no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha fração é 6 quartos. Fácil, né? Vamos para essa agora. Em quantas partes a figura foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Denominador, 6. Em quantas partes foi pintada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, 9/6. Essa aqui foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Denominador, 4. Quantas partes foram pintadas? 4 daqui, mais uma daqui, 5. 5 quartos. Essa foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Foi dividida em 12 partes, então 12. Quantas foram pintadas? 12 daqui, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, essa vai ser 18 dozeavos. Lembrem da leitura das frações também, tá? Acima de 10, a gente vai colocar o número da forma que a gente lê, acrescentando a palavra avos. Então, aqui vai ser 18 dozeavos, tá bom? O próximo foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Foi dividido em 5 partes e foram pintadas 8. 5 daqui, 6, 7, 8. 8 quintos. Gostaram? Fácil? Deu para entender? Fração imprópria? Olho em quantas partes a figura foi dividida, coloco lá no denominador. E depois olho todas as partes que foram pintadas e coloco no numerador. Tá bom? Agora, nós vamos falar de número misto e da fração imprópria. O que significa número misto? O próprio nome já está dizendo. Número misto é um número que está misturado. Tem um tipo de número junto com outro tipo de número. Ou seja, tem um número inteiro, uma parte inteira, um número lá natural, com uma parte fracionária, ok? Então, a gente vai ter esses dois números, a parte inteira junto com a parte fracionária. Por isso que a gente chama de número misto, porque misturou mais de um tipo de número, ok? Para escrever uma fração imprópria, a gente já fez no outro exercício. Vamos treinar. Aqui eu tenho, ó, como fração imprópria. Eu vou olhar em quantas partes a figura foi dividida para colocar o denominador. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foi dividida em 9 partes. E vou contar toda a quantidade em todas as figuras dela que foram pintadas. Toda a quantidade pintada. Já tenho 9 daqui que foram pintadas. 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 nonos, 12 partes pintadas. Agora, escrevi a fração imprópria, mas eu posso transformá-la em número misto. Como é que eu faço para transformar fração imprópria em número misto? Faço assim, ó. Olho para a figura e penso. Esse aqui está totalmente pintado, então eu tenho um inteiro pintado, um triângulo inteirinho. Então, eu tenho um inteiro. Já aqui, eu tenho só uma parte pintada, então eu tenho uma fração pintada. Aqui, nesse outro triângulo, ele está dividido em 9 e foram pintados 3 pedaços, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a parte inteira e a parte fracionária para escrever o número misto. 1 inteiro e 3 nonos. Gostou? Fácil, né? É assim que é o número misto. Parte inteira com parte fracionária. O 1 é o inteiro, que foi todinho pintado. E os 3 nonos foi o que sobrou. Vamos para essa parte rosa aqui. Olha que legal. Eu tenho a fração imprópria, ó, denominador 3, porque eu dividi em 3 partes. O numerador 5, porque foram pintados 5 retângulozinhos rosa. Então, 5 terços. Mas para eu escrever a fração imprópria já foi. E para escrever o número misto? É só eu pegar, olhar quantas partes inteiras eu tenho. Eu tenho um inteiro todinho pintado, um inteiro pronto. Agora a parte fracionária. A parte fracionária é essa aqui que sobrou, ó, que eu tive que complementar, né? Que fração é essa aqui? Eu tenho 3 partes e eu pintei 2. Então, essa fração é 2 terços. 1 inteiro e 2 terços. Fácil demais, né? Vamos para a próxima. A azul foi dividida em quantas partes? 8. Muito bem. Deixa eu fazer a fração imprópria primeiro ali fora, né? Foi dividida em 8 partes. Muito bom. Foram pintadas quantas azuis no total? 8 desse pedaço aqui, mais 4 daqui. 8 com 4, 12.
Então, 12 oitavos. Fiz a fração imprópria. Agora, eu posso pegar essa fração imprópria e transformar num número misto. Como é que eu faço isso? Olha quantos inteiros eu tenho. Olha, eu tenho esse inteiro aqui, certo? Um inteiro. E essa fração aqui foi dividida em 8 e pintou 4. Dividiu em 8 e pintou 4. Então, 1 inteiro e 4 oitavos. A próxima. Dá para a gente fazer logo o número misto, sem fazer a fração imprópria? Dá. Quantas partes inteirinhas eu pintei? Uma, que eu tenho aqui, ó. 1 inteiro. E qual é a fração que está representada aqui para complementar? 1 meio. 1 inteiro e 1 meio. Muito fácil, né, gente? Fazer de fração imprópria, transformar em número misto é bem simples. Observe aqui que a gente tem uma figura dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Nossa, fração decimal. A gente lê décimo, centésimo, milésimo, né? Então, está dividida em 10 partes e foram pintadas 11. Então, para fazer a leitura, eu faço 11 décimos. Muito bem, 11 décimos. Mas, se eu quiser transformar essa fração imprópria em número misto, basta que eu observe a parte toda inteira, aí eu tenho 1 inteiro, e a fração que sobrou, a fração que eu completei. E aqui vai ser 1 décimo, então, 1 inteiro e 1 décimo. Bom, existe só essa maneira de representar, transformar fração imprópria em número misto? Não. Existe uma outra maneira. Que maneira é essa? O famoso DIN. Já ouviu falar? Então, vamos praticar. Observa que aqui a gente tem a parte inteira, que é o número 1. Aqui a gente tem o numerador e o D de denominador. Então, observa. Eu tenho I de inteiro, D de denominador, N de numerador, certo? É o famoso DIN. Mas como é que eu faço? Eu tenho ali a fração imprópria, 11 décimos, e eu preciso escrever isso em número misto. Imagina que eu não tenho a figura. Quando eu tenho a figura, fica fácil. Eu olho a parte inteira que foi pintada, molezinha. Pego essa parte inteira, coloco como número inteiro na minha fração, na minha transformação de número misto para fração imprópria. Depois eu coloco a parte fracionária, que é a parte que a gente usa para complementar, e pronto, fiz meu número misto tranquilamente. Mas e se eu não tiver essa figura? Eu vou ter que desenhar para depois pensar? Tem que ter um jeito mais fácil. E o jeito mais fácil é usar o DIN. Quem é o DIN? Vamos lá. A gente pega o 11, divide por 10, porque vocês sabem que esse traço aqui, ó, da fração indica uma divisão, né? Então, vamos lá. 11 dividido por 10. Eu já sei que vai ser 10 vezes quem que vai dar 11, eu chego perto. 10 vezes 1. 1 vezes 10 dá 10, para chegar a 11 falta 1. Agora, eu vou colocar os nomes de todo mundo. Vou fazer o famoso DIN. Então, aqui no 10 vai ser o D, no 1 vai ser o I e no outro 1 vai ser o N. DIN. Denominador inteiro e numerador. Ok? Aí a gente vai só montar, ó. Parte inteira, 1, numerador 1, denominador 10. Vamos ver o exemplo de baixo. Ó, vou representar aqui parte inteira e parte fracionária, né? Vamos fazer a fração imprópria, que é, bem, tá dividida em 1, 2, 3 e 4 partes. E tá pintado 4 mais 4, 8,
mais 4, 12, 13, 14, 15. Tem 15 partes pintadas. 15 quartos é a fração imprópria que a gente vai representar. Como é que eu transformo isso em número misto? Olhando para a figura é mole, né, gente? Tenho quantas partes inteiras? Uma totalmente inteirinha pintada, duas totalmente inteirinha pintada, três totalmente inteirinha pintada. Então, eu tenho 3 inteiros. E a fraçãozinha que a gente usou para complementar ainda é a de 3 quartos, que é o que sobrou. 3 quartos. 3 inteiros e 3 quartos. Molezinha. Mas, e se eu não tivesse essa figura? Tivesse só dado o número misto para você e você tivesse que a fração imprópria, perdão, e você tivesse que transformar em número misto. O que a gente faz? O famoso DIN. Pega o 15, divide por 4. 4 vezes quanto que vai dar 15? 4 vezes 3 dá 12. Para chegar a 15, 12, 13, 14, 15, sobram 3. E aí a gente vai ter o famoso DIN. Vamos escrever, ó. D-I-N. Olha, aqui é o inteiro, aqui o denominador e aqui o numerador, ok? Bom, não vou colocar esse traço aqui, senão vocês vão achar que tem que ficar um traço ali, né? Mas não tem. Então, ó, o inteiro, 3, I de inteiro. O denominador, 4. Então, aqui no lugar desse D vai ficar 4. E o numerador? O numerador, 3. Então, 3 inteiros e 3 quartos. Percebeu? Vamos treinar um pouquinho mais, só que agora sem figuras? Então, vamos lá. Todas essas frações que eu coloquei aqui são frações impróprias, porque o numerador é maior que o denominador. E aí, na hora de representar graficamente, eu tenho que completar, certo? Só que agora eu quero transformar fração imprópria em número misto. Como é que eu faço isso? Ou eu faço figura, se vocês quiserem fazer figura, fique à vontade. Ou eu uso o famoso DIN. Como é que eu uso o DIN? Eu pego o 12, que é o numerador, e divido pelo denominador. E aí eu vou ter o resultado. Quem vai ser esse resultado? O número que der aqui no resto é a parte do numerador. O número que der aqui, ó, no quociente, é a parte inteira. E o número que já está aqui em cima, no divisor, é o denominador, sempre. Tá bom? Ah, uma dica, gente. O denominador sempre vai ser igualzinho ao que já tem aqui, ó. Se o denominador aqui é 5 na fração imprópria, o denominador aqui vai ser 5. Se aqui o denominador é 3, o denominador aqui também vai ser 3. Então, não tem como errar. Você só vai completar com o inteiro e a parte do numerador, tá bom? Vamos lá. Agora, vamos para a continha. 5 vezes quanto que vai dar 12? Ou chegar perto. 5 vezes 2 dá 10. 10 para chegar a 12, faltam 2. Pronto. Ó, 2 inteiros e o 2 aqui, ó, no numerador. 2 inteiros e 2 quintos. Fácil, né? Vamos para o próximo. Vamos fazer o DIN. 7 divide por 3. 3 vezes quanto dá 7 ou chega perto? 3 vezes 2 dá 6. Para chegar a 7, 1. Então, a gente tem o DIN. 2 inteiros, ó. 2 no I, inteiros. 2 inteiros, fica aqui fora. Aqui, ó, 1 é no numerador. Então, 1 é no numerador. E o denominador é igual mesmo, ó. Já tá aqui. O denominador é o 3. 2 inteiros e 1 terço. Ah, fácil, fácil, né? Vamos para o próximo. 9 meios. Então, eu vou pegar o 9 e dividir por 2. 2 vezes quanto que dá 9 ao chegar perto? 2 vezes 4 dá 8. Para chegar a 9, falta 1. Então, eu coloco o DIN. Aí, ó, 4 inteiros, 1 no numerador e o 2 no denominador. Lógico, o denominador é sempre igual. 4 inteiros e 1 meio. O outro,
6 quartos. Então, eu tenho 6 para dividir por 4, vai dar 1, né? Porque 4 vezes 1 dá 4, para chegar a 6, faltam 2. Então, eu coloco o din. E aí, eu tenho 1 inteiro, depois a parte fracionária, 2 no numerador e o 4 no denominador. 1 inteiro e 2 quartos. Se a gente, por acaso, fosse fazer esses desenhos, ia ficar exatamente assim, gente, ó. Esses 6 quartos, por exemplo, eu ia dividir em 4 pedacinhos. 1, 2, 3, 4. Tinha que pintar 6. 1, 2, 3, 4, faltou. Então, eu ia ter que fazer outro dividido em 4, porque o denominador indica dividir em 4. E pintar o que faltou, já pintei 4. Ia ficar faltando pintar mais 2. 4, 5, 6. Então, o que eu ia ter? 1 inteiro e 2 quartos. Viu? Se eu quisesse fazer desenhando, também ia conseguir entender. Tá bom? Molezinha, né? Agora, vamos fazer o contrário? Eu vou te dar o número misto e você vai transformar em fração imprópria. Deve ser legal, né? Vamos lá. Vamos para esse aqui. Esse está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, eu já sei que o meu denominador é 5. A minha parte inteira é 1, 2, 3 partes inteiras, totalmente inteiras pintadas. E no numerador, tudo que sobrou desse último pedacinho, né, gente? Aqui eu tenho 2 quintos. Pronto, já fiz o meu número misto. Eu tenho 3 inteiros e 2 quintos. Vou transformar isso em fração imprópria. Posso olhar para a figura, que aí vai ser fácil demais. Aí eu olho para a figura, ó, eu tenho 3 inteiros e 2 quintos. Olhando para a figura, eu já sei que o denominador é 5. E vou olhar quantas partes foram pintadas no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pronto. Já sei que a minha fração imprópria é 17 quintos. Então, eu peguei o meu número misto, que estava aqui, e transformei em fração imprópria, mas só olhando a figura. E agora, e se eu não tiver a figura? Tem que ter um outro jeito de fazer. Se eu não tiver com a figura, e agora? Bom, o que a gente faz? A gente faz assim, ó. Pega a parte do denominador, multiplica pelo inteiro e o resultado a gente soma com o numerador. Nossa, Bárbara, como assim? Seguinte, quanto é 3 vezes 5? 15. 15 é essa multiplicação. Pega o 15 e soma com 2. 15 mais 2, 17. Descobriu o numerador. Denominador, gente, não tem jeito, é sempre o mesmo. Pronto, 17 quintos. Tá? Vamos lá, vamos para o próximo. Qual é o número misto que representa essa figura aqui, ó? 2 inteiros. E que fração é essa daqui que sobrou? Está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, 8. E foi pintada a metade, 4. 2 inteiros e 4 oitavos. Ok? Muito bom. Agora, como é que eu faço para transformar isso em uma fração imprópria? Posso colocar aqui na frente ou lá atrás, tanto faz, tá, gente? Como é que transforma? Posso só olhar para a figura, contar, aí eu vou repetir o denominador e vou contar. Aqui eu tenho 8 pintados. Aqui eu tenho mais 8, 8 e 8, 16. E aqui tem mais 4, 8 e 8, 16, com 4, 20. Eu tenho 20 oitavos. Mas e se não tivesse a figura, como é que eu ia fazer? Pega o número misto e aí você multiplica e soma. Multiplica e soma. 2 vezes 8 vai dar 16. 16 mais 4, 20.
Aí você já sabe que o numerador vai ser 20 e o denominador sempre vai repetir. Molezinha? Vamos treinar mais um pouquinho agora, só que agora sem figura, usando só regrinha da multiplica e soma, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu tô só com o número misto, hein? Não tenho desenho nenhum. Como é que eu vou transformar o número misto em fração imprópria? Como é que eu vou fazer isso? Escrever esse número misto numa fração que o numerador é maior que o denominador, que é fração imprópria. Bem, primeiro de tudo, eu pego o denominador, que eu já sei que é igual. Vou repetir. Aí só vou pensar no numerador. Tudo bem? Como é que eu descubro o numerador? Aquela regrinha. Multiplica e soma. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Acabou, gente. 9 quartos. Resolvido. Molezinha, né? Próximo. Pega logo o denominador e coloca ali que você já sabe que o cara é igual. Aí faz a regrinha do multiplica-soma. 3 vezes 6, 18. 18 mais 2, 20. Ah, muito fácil, gente. Outro, repete o denominador. Multiplica e soma. 5 vezes 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 quintos. Mole, mole, mole. Denominador, repete. Regrinha do multiplica-soma, 9 vezes 2, 18. 18 mais 4, 19, 20, 21, 22. Olha, 22 nonos. Repete o denominador de novo. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. 14 terços. Ah, fácil, fácil, né? Tá craque, certo?